Gente, boa noite a todos. Que seja uma noite inspiradora para todos nós. Que possamos deixar lá fora todos os nossos problemas, agitações, tudo aquilo que possa tirar o nosso foco da noite de hoje. E possamos desenvolver o nosso estudo com muita harmonia, com muita serenidade e com muita paz. Lembrando que nós estamos falando sobre esse período de transição, né? Esse roteiro todinho é destinado ao tema período de transição. E hoje nós vamos abordar o terceiro item, que é desafios do período de transição. E nós já começamos com um tema bem forte, bem polêmico e bem atual. Eu vou dar uma lidinha no começo, no primeiro parágrafo, para que a gente possa ir, então, adentrando o conteúdo. Um dos maiores problemas que nós vamos encontrar atualmente são os processos educativos. Veja se condiz com a realidade que nós estamos vivendo ou não. Os conflitos presentes na era de transição atingirão de frente a organização familiar e a educação dos filhos. Os conflitos presentes na era de transição atingirão, fase de transição que nós estamos vivendo, atingirão de frente a organização familiar. A organização familiar foi estruturalmente modificada, atacada, até desprezada. Muitos dos seus alicerces foram balançados, foram e estão. E a educação dos filhos, o que eu acho o mais grave ainda. Cuidados mais intensos deverão ser estabelecidos no lar e na escola, a fim de que provações e desafios não desestruturem a família, nem a mente dos futuros líderes da sociedade. Olha só, essas crianças, daqui a algumas décadas, vão ser quem estarão no nosso lugar, no trabalho, no desenvolvimento, na educação. Se eles não forem bem alicerçados, o que será dessa nova geração? É um problema que nós já estamos vivendo bem de frente. É incrível como é bem marcante a diferença que se encontra dos jovens de hoje com os jovens da nossa geração, da geração do século passado. Porque alguns facilitadores aconteceram, principalmente na área tecnológica. Os jovens de hoje têm uma facilidade muito grande de se adaptarem à tecnologia. E essa facilidade, por um lado, é muito benéfica, por outro lado, é uma coisa nova, certo? Então, que ainda não foi bem delineado o seu uso. Então, pode ter consequências boas e consequências ruins. Hoje, os jovens têm uma gama de informações muito grande para serem filtradas. E conteúdo bom e conteúdo ruim. Muito bem. Vamos analisar o seguinte. Faz de conta que essa geração não seja evoluída, assim, muito bem evoluída moralmente. Se ela não é muito evoluída moralmente, mas tem uma grande facilidade de adaptação à tecnologia e suas facilidades, ela pode bem utilizar isso de uma forma errônea. Os facilitadores podem trazer o quê? Inércia e preguiça. E isso é um grave problema.
O período infantil, sobretudo, deverá merecer especial dedicação dos pais e educadores, mais do que usualmente já ocorre. E um dos problemas maiores que todo mundo está vivendo é o seguinte: o tempo para os filhos foi diminuído e os professores, ou a escola, ou os terceiros estão encarregados da educação. Isso é realmente um problema. Quando esses terceiros estão bem alinhados com a ética, com a moral, o negócio flui. Mas e se não? E se não? E se estão vinculados a ideias desregradas? O que pode acontecer? O que pode acontecer geralmente é o quê? Uma nova geração que não quer trabalho, mas quer facilidades. Esse é um grave problema. E muitos utilizam esse contexto para dominar os jovens. Veja bem, se você está numa época de formação e geralmente se procura o quê? O que tem maior ganho e menor esforço. Naturalmente, um jovem vai procurar isso. O que eu ganho melhor, que eu faço menos esforço e que eu tenho mais tempo para mim. É um pensamento bem natural. Só que a gente sabe que o nosso processo evolutivo, nosso processo educacional, ele se dá por esforço. Ele não vem num pacote fechado que você compra, adquire e leva por toda a eternidade. É esforço, em cima de esforço. Então, se nós estamos deparando com uma nova geração que não se esforça, que ganha tudo de mão beijada e que ainda quer aquilo que não lhe cabe, ou seja, o sucesso dos outros que é para si. Não quer conquistar, mas quer que seja dividido. Não quer dividir, mas anseia pelo que é do outro. E essa ideia está muito comum, muito em voga, em muitas mentes por aí fora. Isso vai causar um grande problema. Mas nós estamos vivendo justamente essa fase de transição. Isso é necessário. Porque, olha só, esses jovens de hoje, na realidade, são quem? São espíritos muito antigos. Estão numa roupagem mais novinha, né? Mais conservadinha. Está no início. Porém, ali jaz um espírito multimilenar, que carrega dentro de si as suas imperfeições. Tendo a possibilidade de colocar em prova agora suas conquistas ou aperfeiçoar o seu potencial, alijando tudo que é ruim e retendo tudo que é bom. Muitos farão isso? Não farão. Então, o que acontecerá? Bom, cada um terá o seu destino próprio, de acordo com o seu merecimento, de acordo com o seu, vamos dizer assim, com o seu currículo. Mas o que vai realmente fazer a diferença na construção desse novo período é o quê? Aqueles que perseverarem, aqueles que lutarem, aqueles que cultivarem as virtudes e colocarem-nas em prática. Agora, olha só, nós fomos colocados num ambiente onde, se a gente comparar com séculos atrás ou décadas atrás, as dificuldades eram muito grandes. E agora as dificuldades são bem menores. Ainda existem lugares com dificuldades grandes, mas pelo menos no nosso meio, as dificuldades são bem menores e as facilidades são grandiosas. Muito bem. Isso vai fazer com que nós nos relaxemos. Temos tudo, então vamos viver mais para nós. Será? Essa é uma grande prova. Porque se a gente se acomodar e viver só naquele nicho que nos dá conforto, que é o suficiente para a gente viver bem, temos o nosso conforto e conseguimos fazer as nossas atividades que julgamos serem prazerosas,
e essenciais, para nós está bom. Mas isso é o suficiente? Não. Para a geração que está se formando para esse novo período de transição, os escolhidos vão ser aqueles que perseverarem, que lutarem, que não se misturarem a essa balbúrdia que está acontecendo. Aqueles que mantiverem o seu padrão elevado de conduta, de honestidade, de fraternidade, de caridade, de amor. Esse é o roteiro seguro que nos levará a atravessar esse período. Mas, como está tudo assim, liberado, tanto é que a gente pode ver uma coisa tão grotesca, escancarada na mídia, na música, na arte, na cultura, no palavreado. As palavras que se usam hoje em dia já deletaram, né, centenas de outras que, se perguntar para um jovenzinho aí, ninguém sabe o que significa. Eu ia falar que extirparam, né? Mas se falar extirparam, para algumas pessoas não vai saber o que quer dizer extirpar. Então, é um palavreado muito pobre, uma cultura muito pobre, uma vontade muito pobre, muito pequenina. Mas isso vem da onde? Vem das escolas, vem dos lares? Vem desse período que nós estamos atravessando? Não. É chegado o momento das nossas provações. Não? Então, cada um tem o seu cabedal de merecimento, tem sua cota de cultura adquirida por esforço. Cada um tem o seu aquilatamento moral de acordo com suas conquistas. Cada um tem o seu núcleo de amizades, os seus vínculos afetivos de acordo também com suas conquistas multimilenares. E estamos vivendo um período agora onde todos se juntam para ver quem é quem. Então, uma das coisas que se tem muito cuidado é justamente com os processos educativos. Por quê? Vai ser a base da sociedade do futuro. Nós estamos vivendo agora, 2021. Lá para 2050, a maioria de nós já empacotou, né? Já vai estar do lado de lá. Lá para 2100 e alguma coisa, nós estamos voltando para cá. E o que nós deixamos? O que essa nova geração vai deixar para a gente? Se nós não os educamos o suficiente, nós não passamos a eles toda a base que deve ser cultivada no ser humano, principalmente a religiosidade, a honestidade, a ação no trabalho, a fraternidade, a caridade. Se nós não deixarmos esses alicerces, quando retornarmos, vamos encontrar um mundo bem definhado, bem diferente. E aí vamos ter o quê? Que reconstruir aquilo que nós, direta ou indiretamente, ajudamos a destruir. Lei de ação e reação. Ninguém recebe aquilo que não mereça. Então, talvez a gente volte lá na frente para consertar o estrago que nós mesmos provocamos aqui quando nos omitimos de trabalhar pela nova geração. Quando lutamos muito pelo financeiro, para ter um conforto ou ter uma estabilidade, e deixamos os padrões, os valores morais a esmo para aqueles que nos sucederiam. Cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade,
o verão das forças físicas e outono da reflexão para a grande viagem do inferior para o superior. Vamos ler de novo. Cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Ok. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do inferior para o superior. O que quer dizer aqui? Traduzindo em miúdos, aproveitar enquanto somos jovens, temos forças, temos tempo suficiente, disposição, energia para batalhar, para que no futuro a gente possa colher os frutos do nosso amadurecimento. Amadurecimento que se dá pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação, pela melhoria ética, pela melhoria moral, pela melhoria intelectual. Tudo isso se dá em interação em sociedade e nunca em isolamento. Tem muitos que teimam em isolar-se, né? Eu isolo do mundo, quer dizer, o mundo não me contamina. O que vocês acham? É uma boa prática isso? Por que não é uma boa prática? Eu não contamino, nada de mal vai me atingir. Não evolui? Você se... Sim. Geralmente o outro é um espelho, sabe? O outro é um espelho onde a gente consegue ver as nossas imperfeições, coisa que a gente não consegue ver no normal, no natural. Você encontra o seu defeito no outro, mas se você estiver sozinho, você não consegue encontrar esse defeito em si próprio. Pois é. Espiritualistas, eles defendem esse isolamento, né? Então, assim, como uma forma de purificação da alma. Tem muitas religiões no mundo, né, que optam por esse tipo de prática. Pois é. Né? Então, assim, é um posicionamento que essas pessoas optam, né? Então, Você se priva de uma experiência, né? E sem experiências desse mundo, você não vai conseguir saber se realmente adquiriu as virtudes, por exemplo, da paciência. Ter paciência em isolamento consigo próprio é fácil. Vai ter paciência com pessoas difíceis. É muito complicado. Pega um desses enclausurados aí que se acham, né, a pessoa mais equilibrada do mundo e põe junto dos desequilibrados. O que adianta? Aconteceu lá no Tibete, não sei se foi dessa região, onde os monges se revoltaram e saíram quebrando o pau, deve ter lixamento lá. Faz uns 10 anos atrás, questão política. Mas Pois é, olha só, cada indivíduo, por mais parecidos que eles sejam, são universos diferentes. Se pegassem nós aqui, todos que estamos aqui, em clausura todos nós aqui, cada um vai reagir de uma forma.
Uns vão se adaptar, outros vão se revoltar, uns vão querer suicidar, uns vão querer fugir. Né? Cada um vai ter uma opção, cada um tem a sua diretriz, né? Cada um traça a sua vida, a sua existência. Né? Se tudo que é imposto, eu penso da seguinte maneira, tudo que é imposto é quando você, como espírito rebelde que é, precisa um pouquinho de adquirir a disciplina básica. Então vem aí a imposição. Tá? Essa imposição ela é temporária e justamente para que o espírito dê uma amadurecida. Mas para ele caminhar, ele precisa estar livre. Tá? Enquanto o espírito, enquanto o ser estiver preso a uma corrente religiosa, presa a um pensamento limitador, presa a princípios que privam de N situações, o que vai acontecer? Ele vai estar se eximindo do erro, mas sem nunca ter passado pela aprovação que ele pudesse superar ou sucumbir. Então, que mérito há? Há mérito na imposição? É período de transição que nós estamos passando. Por que eu sempre falo? Que é um período de liberdade. Temos que ter liberdade. Porque se você não tiver liberdade de escolha, o teu sucesso está adulterado. O seu sucesso vai ser alicerçado o quê? Nas condutas repressoras que fizeram com que você não mostrasse a sua parte mais negra. Então, essa época vai ter coisas boas e coisas ruins? Vai ter muita coisa ruim? Vai, é previsto, porque isso, da onde que vem isso? Do próprio ser humano, que ele vai exteriorizar. E está exteriorizando hoje, nos dias atuais, tem tanta coisa ruim sendo exteriorizada, mas em contrapartida tem tanta coisa boa que nem é divulgada e pouco se é sabido, né? Lembro que as forças que controlam esse universo são totalmente equilibradas. Então, por que é mais notório o mal, o erro? Porque dá mais ibope. Mas o bem está sempre contrabalançado ali. Senão, nosso mundo já tinha ido embora faz tempo. Vamos lá. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. Entretanto, a maioria das pessoas aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. Ou seja, lá no final, aí que vai se preocupar com isso, né? Enquanto tem energia, tem disposição, não se preocupa muito com o porvir, né? Eu sou nem 8 nem 80 com relação a isso. Ou seja, se você pensar muito na vida do lado de lá, você deixa de viver a vida daqui. Se você pensar muito na vida aqui, você esquece que tem uma vida do lado de lá. Então, qual que é o ponto de equilíbrio aí? É saber viver bem os dois. Saber viver o hoje, entendendo que existirá um amanhã, que depende totalmente do que eu fizer hoje. Então, quando se é irresponsável com sua própria vida, o que acontece? Vive-se o hoje e gasta-se toda a energia que se tem com todos os prazeres ou vontades que o espírito assim o quer. Né? Só que lá na frente, esse nosso fluido vital vai esgotando, o nosso corpo vai perecendo, chega um momento que chega a velhice.
e os problemas irremediáveis, aí a mente continua lúcida. O corpo depauperado. Depauperado é uma palavra que ninguém usa mais, só eu que uso aqui, né? Então, eu vou fazer um dicionário dessas palavrinhas. Então, quando chega então aquela fase, né, para lá dos 70, onde se fica mais reflexivo e o corpo já não é aquela Brastemp, né? Então o espírito começa a ter certos remorsos, alguns têm alguns remorsos. Ah, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Aí é tarde para essa existência, né? Mas não deixa de ser uma grande experiência. Ah, e outra coisa, nunca condeno o erro, porque o erro é o quê? É uma forma de aprendizado. Todos aqueles que erram vão aprender com o erro e futuramente deixarão de errar. Então, o experienciar faz parte do processo evolutivo. Então, se eu tivesse que escolher assim, ó, você pode viver uma vida enclausurado, que teoricamente levaria a uma evolução mais rápida e certeira, sem se comprometer muito com a parte mundana da vida, ou então você ter as experiências de acordo com a sociedade que você vive, com o teu grau de conhecimento e com os seus erros e acertos você evoluir. Se eu tivesse que escolher uma dessas duas vertentes, ou a liberdade bem oprimida, bem reduzida, ou a liberdade completa, sendo eu senhor dos meus atos, consequentemente responsável pelo que fiz e totalmente responsável pela colheita do que eu fiz, qual que eu escolheria? Eu escolheria esse caminho, com toda certeza, mesmo errando. Aí vai de cada um. Vai de cada um, né? Lógico. Lembro que todo parâmetro se encaixa de uma forma diferente para cada cidadão, para cada pessoa. Existem indivíduos que, por terem errado tanto em reencarnações anteriores, o mais certo para eles é ter uma vida mais enclausurada, mais limitadora, que daria para ele o quê? Tempo para pensar, para modificar, refletir, depurar-se em algumas coisas, né? Para depois voltar à vida em sociedade. Então, o enclausuramento para alguns vai funcionar? Sim. É uma coisa totalmente ruim? No mundo não tem nada que seja totalmente ruim. Mesmo de todos os maiores problemas se tiram grandes lições e grandes ensinamentos. É igual a parábola da semeadura, da semente, distribuída no solo fértil, outras no solo seco, outras no espinheiro que nem, e às vezes a semente ela vai produzir no local mais inóspito, porque ali se trabalhou, se frutificou. E aquele, às vezes, o solo não conseguiu produzir aquilo que se deveria. Pois é, tem N situações, né, que são traçadas na parábola e poderiam ser acrescentadas outras, ainda tantas, situações que fariam que o desenvolvimento das sementes fosse bom ou, ao contrário, que ela se perdesse. Pois é. Então, na vida é a mesma coisa. Aonde a gente cair, a gente tem que fazer o nosso melhor. Às vezes o mundo vai dar uma sufocada na gente? Vai sim. Mas não vai deixar de ser experiência, aprendizado. Onde que eu parei? Possibilidades? As possibilidades para determinada experiência... Deixa eu voltar um pouquinho, só pegar o contexto.
Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo do trabalho já está findo. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. Olha, não é o fim da vida. A vida não se interrompe. A verdadeira vida não se interrompe. Mas o termo, o final dessa preciosa concessão. Qual concessão? Da gente estar aqui encarnado. Essa é uma concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus quando. Pois é, eu falei aqui algumas semanas atrás sobre aquela passagem que está no livro Há 2000 anos, daquele encontro do senador Publio Lentulus com Jesus. E que Jesus o convida a segui-lo, né? A trabalhar na Boa Nova. Não com essas palavras que eu estou falando, mas o que aconteceu foi justamente isso. E o senador poderia aceitar ou não. Se ele aceitasse, seria um grande avanço para a sua vida espiritual, né? Ele estaria ali com o cabedal de conhecimento que ele tinha, ele ia ser uma ferramenta preciosa naquela época da divulgação do cristianismo, né? Da propagação do cristianismo. Mas ele tinha a escolha de se fazer. E ele preferiu o quê? Preferiu as honrarias de senador, né? As possibilidades 1000 que ele tinha ali, né? O poder todo em suas mãos. E quem era Jesus, senão aquele homem simples, que não tinha nada, que só falava de um reino que nem era desse mundo, que ele não tinha a menor ideia do que fosse, do que se tratasse. Mas sabia no íntimo que Jesus estava certo. Mas quem que venceu a batalha? Quem venceu foi o quê? O homem velho, orgulhoso, vaidoso. Ele desprezou a oportunidade e Jesus disse para ele: se você não aceitar esse novo caminho, talvez daqui a alguns milênios você tenha essa nova oportunidade. Foi o quê? Foi uma previsão, né? E foi o que aconteceu. Nós vamos ver que Emmanuel teve várias e várias encarnações, né? Da Idade Média até ele novamente despontar, né? Como Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier. E olha a obra que ele escreveu. Ele escreveu esses livrinhos aqui. Nós temos alguns. Eu vou mostrar, tem mais um ali. Todos do Emmanuel. Vinha de Luz. Esse aqui vai ser o tema da próxima palestra minha. Fonte Viva. Pão Nosso. E tem mais 4 livros. Que são o quê? O Evangelho explicado. Ele reescreveu o Evangelho de forma simplificada, que deu 7 livros, mais ou menos. Então, aquele trabalho que era para ter sido feito lá, no início, né, do cristianismo, ele teve a oportunidade, como Jesus tinha previsto, de trabalhar milênios depois, que foi essa obra. Agora, basta escrever? Bastou? Não. Onde que está Emmanuel agora? Encarnado no interior de São Paulo. Deve estar mais ou menos com 20 anos de idade, 20 a 21 anos de idade. Está entrando na vida adulta. Agora é a hora que ele vai fazer o quê? Colocar em prática todo o aprendizado. O desencarne do Chico foi praticamente na época
o Emmanuel se afastou, acho que uns 5 anos antes do desencarne do Chico. Ele afastou-se para preparar-se para o processo, planejamento reencarnatório. E quando ele reencarnou, o Chico ainda estava vivo. Se não me engano, o Chico morreu com 92 anos, né? Ele estava com 90 anos quando o Emmanuel nasceu. Se não me falha a memória. Então, por que ele renasceu? Se ele escreveu uma obra que eu acho difícil de se alguém igualar o que está escrito nesses livros. São livros aqui que eu tenho a vontade um dia de fazer um estudo de um livro desse por ano. Isso aqui, o que tem esse aqui da ideia sobre o Evangelho, de uma forma simplificada para o nosso entendimento, é grandioso demais. Por exemplo, vou ler um trechinho que eu abri a nem sei o que está falando aqui. Eu vou ler, se eu conseguir ler, né? Letrinha danada aqui. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Isso está em Paulo, na carta a Timóteo, certo? Bom, vou ler de novo, se conseguir ler de novo, né? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contendas. Isso está na carta a Timóteo. Depois, ele pega esse trechinho e explica em 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, de uma forma que qualquer um entenda o sentido do que o Paulo estava afirmando ali. Vamos, já que nós fizemos uma interrupção, vamos tentar entender o que quer dizer mesmo? O que eu li mesmo? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, que os homens orem em todo lugar. Leva ao pé da letra. Leva ao pé da letra. Vai no banheiro, vai rezar. Vai na feira, vai rezar. Vai no cinema, vai rezar. Orar em todo lugar. Faz sentido? Não faz sentido, né? Levantando mãos santas. Na hora que você for orar, você levanta a mão ainda, e tua mão tem que estar santa, tem que estar, assim, isenta de pecados. Sem ira nem contendas. Muito bem. Se você for levar o pé da letra, mais ou menos é o que eu falei. Agora, vamos ver a tradução de Emmanuel. Neste trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar, há uma palavrinha aqui para procurar no dicionário, né? Lobrigar, né? Não se usa mais. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação também não se usa muito, uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, é o que parece, né? Uma atitude de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas, que a criatura prefere sempre levar a efeito, né? Em determinados círculos religiosos, né? Parece que você está orando, parece que está tão inflamado. Onde, pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem, que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia que se verifica nas mais recônditas regiões do globo.
Ou seja, ele falou de trabalho aqui, não falou? O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia. Então, esse orar aqui, que ele fala, quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Agora, dá para ter o sentido do que é orar em todo lugar. Né? É o quê? A ação, esse orar, é a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta seu trabalho de cada dia que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Ou seja, em qualquer lugar se trabalha. Por quê? Pela providência divina. Trabalhar honestamente é o quê? É o sentido da oração. Então, orar é ficar lá contrito e falando Ave Maria e Pai Nosso? Não, é ação. Uma nova forma de se reescrever o Evangelho de uma maneira muito simplificada que qualquer um compreende. Foi essa a missão de Emmanuel, que foi muito, muito, muito brilhantemente levada a bom termo. Quem lê esses livros se modifica. Quem lê realmente estuda, modifica-se. Só uma observação, acho que há uns 5 anos atrás, o Pão Nosso ganhou um prêmio nos Estados Unidos. Se o Gilberto chegou a colocar, mencionar. O Pão Nosso, né? Eu lembro mais ou menos disso. Teve uma nomeação literal, eu não lembro de tentar lembrar aqui, mas foi o Pão Nosso nos Estados Unidos. É verdade. Não lembro assim perfeitamente, mas lembro de alguma coisa assim, nesse sentido. Então, onde que eu parei? Já terminei aqui, né? Vai começar agora. Tá. Considerando que a transição é época de grande desenvolvimento científico e tecnológico, os valores morais nem sempre são devidamente priorizados. O progresso intelectual faz surgir uma humanidade mais instruída, mas nem sempre moralizada. É justamente isso que está acontecendo. Intelectualmente, vocês já ouviram falar das crianças índigo? Né? Já ouviram falar? Que a partir de mais ou menos da década de 80, começaram a renascer aqui na Terra para dar o que é um up, né? Um upgrade aqui na nossa terrinha. Que coisa, né? E aconteceu isso? Aconteceu. Olha só que mudança tecnológica, como que foi assim, violenta. Porque muitos espíritos vieram reencarnar aqui justamente com essa finalidade, de dar esse avanço tecnológico, que vai dar outro salto agora. De 20 para 50 vai ser outro salto. Vocês vão olhar para esse celularzinho nosso aqui e vão falar, nossa, que coisa do passado. Igual que você olha para um AT586, vocês sabem o que é isso, né? Um AT586, você olha hoje em dia com desprezo. Fala, nossa, eu pus a mão nisso. Pois é. Nós vamos olhar com desprezo esses aparelhinhos aqui. Então, tanto que a tecnologia vai modificar. Se vocês estiverem aqui em 2050, vocês me cobrem essas mudanças, para ver se eu acertei na previsão. Eu ia fazer gracinha, esqueci o que eu estava falando. Ajuda eu. Os índicos, isso. Então, uma das coisas que sempre o Divaldo falava sobre as crianças índicas era justamente uma característica marcante nelas. Elas eram intelectualmente muito evoluídas, mas moralmente nem tanto. Agora faz sentido a época que nós estamos vivendo. E isso foi dito lá no comecinho, não foi dito agora não, lá no comecinho. Procurar umas palestras do Divaldo, lá do final do século passado, falando sobre crianças índicas, que você acha muito no YouTube, vocês vão ver que ele estava referindo justamente a isso. Então, nessa fase do período de transição, ia ter o quê? Muitos aqui entre nós, vindos de outras esferas, não sei porquê, os objetivos fogem à nossa compreensão, mas
estavam aqui justamente para dar essa melhorada, mais ou menos o que foi para a humanidade a vinda dos capelinos lá no Egito, né? O pulo de tecnologia, deu um grande upgrade, saiu da animalidade bruta mesmo, uma sociedade mais bem estruturada. Agora estamos no outro ponto de transição, muito marcante. Até aqui a humanidade tem realizado incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, na época eu estudava isso aqui não existia, mas nem sonho. Era aqueles slides, você lembra que ainda existe nas escolas aqueles slides? Existe? Tem gente que não usa aqueles de papel que fica levantando assim. Como é que chamava aquilo? Isso aí não é muito antigo, não. Eu já usei esse negócio aí. Onde que eu usei mesmo? Foi quando eu montei o escritório e a gente estava fazendo as demonstrações de um curso, não lembro. A gente pegou emprestado um desse projetor aí, fez a transparência, punha assim e projetava. Pobrice, que coisa, né? Olha como as coisas mudaram. Hoje você pega um celular, dependendo do celular, dele mesmo você projeta no quadro. Mas você pagava para alugar, você alugava, né? Alugava aquele negócio lá, tinha que pagar uma grana ainda, fazer aquelas transparências, que não ficava barato. Das duas, nós estamos ficando velho. Não sei não. Parece que ninguém usa mais isso. Mas depois daqueles slides. Dá para pegar aqueles bloquinhos de foto antigamente, você olhava lá, não. Eu tenho esse negócio, hein? Eu tenho esse negócio, hein? Vamos lá. Vou ler de novo, que eu perdi de novo. Até aqui, a humanidade tem realizado incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista de ciência, das artes e do bem-estar material. Agora que está, resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer que entre si reinem a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar moral. Aquela balancinha que a gente sempre fala, né? Intelectualmente é uma beleza subir, moralmente vai bem devagar. Só uma delas. Só que quando você desequilibra muito, você vai evoluindo muito rapidamente, intelectualmente e moralmente devagar, sabe o que acontece? Limita. Dá-se um jeito de limitar o seu avanço intelectual para que você tenha condições de trabalhar essa parte moral. Até que o negócio se equilibre de novo, depois libera. Nós evoluímos dessa maneira. Tá? Às vezes a gente dá uma guinada maior na parte intelectual. Às vezes a nossa parte social não é muito bem aquinhoada. Aquinhoada também é uma palavra que não se usa mais. E o que tem? Você não tem condições de estudar, aperfeiçoar-se muito intelectualmente. Então você tem uma vida mais simples. Ali você vai aprendendo o básico da solidariedade, da fraternidade, da vida em família, etc. E esses valores vão sendo erguidos com a limitação da evolução intelectual. Então, cada hora você nasce em um determinado local que te propicia um avanço, seja nos países mais evoluídos assim economicamente, né, e intelectualmente, ou seja nos locais mais ermos, mais afastados, aonde realmente um tem que se unir ao outro para que ambos possam sobreviver. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas,
resquícios de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Olha, a religião, ela sempre foi a norteadora dos passos da humanidade. Então, ela serviu de maneira muito útil em todas as etapas evolutivas do nosso planeta. Desde a época lá do Egito Antigo, quando se cultuava aquelas divindades, até que houve a unificação ali, um Deus único, que seria o Sol, né? E por aí vai. Já houve uma mudança para uma percepção melhor da realidade. Então, para aquela época, fora muito útil. Se nós pegarmos as leis mosaicas, né, a gente vai ver que ela foi fundamental para aquela época. Mas nos dias atuais, parece que não daria muito certo, não. Muitas nós utilizamos até os dias de hoje, sim, muitas. Os 10 mandamentos, por exemplo, algum deles caiu de moda aí? Vocês lembram do catecismo? Lembram de todos eles? Ixi, qual que é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Beleza. Esse caiu em desuso? Não. Outro. Não roubar. Não matar. Ainda está em voga. Não cobiçar a mulher do outro. Esse aí já caiu em desuso. Hã? Honrar pai e mãe. Mas a lei mosaica não se restringe a 10 mandamentos. Pega os outros. A grande maioria, já para os dias atuais. Lembrando que os 10 mandamentos foi uma obra mediúnica, né? Como é que chama o negócio? Pictografia, é isso? Foi na pedra, né? Foi uma manifestação de efeito físico. Escrita direta, exatamente. Então, veio lá de cima. Consequentemente, não é coisa que era para todo sempre. Não é ser uma lei que seria retificada. Como todas as leis que são divinas, elas não se modificam. Pega qualquer uma delas e você vai ver que não tem como modificá-la. Mas as outras que Moisés, logicamente, impôs ali, foram leis temporárias. E muitas caíram em desuso. Hoje em dia não se encaixam. E muitas leis que nós usamos hoje, nos dias atuais, vão cair em desuso também. Porque isso vai de acordo com a sociedade, com o grau de evolução da sociedade. Vai passar? Vai. Quais as leis que não passam? Aquelas que são perfeitas. E as leis perfeitas são as leis de Deus, né? As que regulamentam nossa vida. Essas não mudam nem se aperfeiçoam porque são perfeitas, então não precisa se aperfeiçoar. Mas, como aqui está dizendo, não conseguiriam nem com suas crenças, nem com instituições antiquadas, resquícios de outra idade, boas para certa época. Pega aí a fase da Inquisição. Foi a época da igreja. Foi a época... Até social, para se reunir e ser queimado. Pois é. Você pega uns filmes aí que retratam essa época, o pessoal ia para a praça pública e aquilo ali era evento, né? Era um evento, o pessoal ia assistir e ainda comentava, né? Igual os circos romanos, né? O pessoal ia lá para assistir o quê? As pessoas serem massacradas. Ou então os gladiadores, um matarem o outro até restar só um. Ou de gladiar com as feras. Agora, quando você falou na Idade Média, quando as pessoas iam para a praça
Já melhorou bastante, né? Foi um grande avanço, né? Pelo menos agora você tem como se defender. Na época lá do circo romano não tinha jeito, não. É. Hoje o negócio é tudo virtual. Você dá um delete ali e pronto, você sai do problema. Mas antigamente tinha jeito, não. Então você vê que hoje nós estamos numa fase de escolhas mesmo. Você escolhe, você pode ir para qualquer lado. E as consequências já não são mais a sua vida, né? Mas as consequências são mais de ordem intelecto-morais. Pois é, se colocarem nesse programa pessoas intelectuais, pessoas inteligentes, não tem ibope. Vai ficar um programa chato, né? O pessoal gosta de ver o quê? Encrenca. Um xingando o outro. Ainda como é que fala? Sensualidade impera, né? Então as pessoas têm que ter uma aparência, né, mais bonitinha, mais novinha, tudo. Mas comparando, não acaba sendo isso? Oi? Vamos dizer, só com tecnologia, o que acontecia antigamente, o que está acontecendo agora só com a tecnologia? São fases diferentes, mas a questão moral, ela independe do tempo, né? Independe do tempo, independe da sociedade. É uma questão, a moralidade é questão de conduta para com o próximo. A sua conduta, né, que logicamente vai estar vinculada a outras vidas, vai refletir, vai repercutir no ambiente, no seu ambiente social, no seu ambiente familiar, profissional. Então, tanto aqui no período atual que nós estamos vivendo, como séculos atrás, todas as escolhas nossas refletiam no ambiente que a gente vivia. Então, a parte moral independe da época. Acho que a tecnologia, as facilidades vieram dar um pouco de glamour, né? Glamour também não se usa mais, né? As coisas, né? Ao ambiente, a essa ilusão toda. Mas, na realidade, a parte moral, ela transcende, independe de época. É questão de relacionamento, é questão de confiabilidade, de trabalho, de honestidade, de caridade, de fraternidade, de amor. Isso independe da época. Nós temos agora mais uma oportunidade. Vai passar essa década, vai passar essas décadas, nós vamos para o plano espiritual, vamos retornar e mesmo do lado de lá, a questão moral continua a mesma, vai continuar a mesma, vão ter os mesmos problemas do lado de lá que temos aqui de relacionamento, de comportamento, porque a natureza não dá salto, não é porque está desencarnado que você vai adquirir todas as virtudes. Eu costumo falar que desencarnar é fechar o olho aqui e abrir o olho ali. É um piscar de olho. Então não muda nada nesse piscar de olhos. Do jeito que você é o jeito que você vai ficar, moralmente falando. A realidade muda, né? Vamos sair do mundo mundo físico para entrar no mundo etéreo. Logicamente tem suas particularidades, mas moralmente falando não muda nada. Nada. E depois lá para frente nós vamos retornar para cá? Vamos. E vamos ter os problemas? Vamos ter. A gente que tem que superar. Ninguém carrega a gente no colo. A evolução se dá individualmente. Nós aprendemos no coletivo. Nós aprendemos polindo as arestas um do outro. Mas a evolução depende só de nós. Só de nós. Absolutamente. Tem tantos aí que estão perdendo tempo, se endividando, e seu livre-arbítrio está sendo respeitado. Não é mais fácil o pessoal lá de cima falar assim, está fazendo coisa errada, vamos cancelar ele?
Cancelar é uma palavra que está em voga, né? Ó, agora, eu não falo só palavra antiga, não. Vamos cancelar eles? Né? Não fazem isso. A não ser no caso extremo, né? Que o indivíduo está realmente indo para um buraco muito fundo, fala, vamos dar um pouquinho de misericórdia, vamos tirar ele dessa vida para poupar de sofrimentos exacerbados. Exacerbados aí não se usa muito. Então, acontece isso? Acontece. Mas, geralmente, o livre-arbítrio é respeitado. Tanto é que se não se respeitasse o livre-arbítrio, não teria suicídio nesse mundo. Na hora que o indivíduo fosse suicidar, o anjo da guarda dele, o protetor espiritual dele, ia falar assim, não, dava um jeitinho. Dava um jeitinho e não deixava o indivíduo suicidar. Porque a gente sabe muito bem que aquele indivíduo que suicida vai sofrer horrores. Né? E quem quer isso? Mas por que deixa, então? Se vai sofrer horrores, por que deixa? Porque ele vai aprender com a dor. Ah, mas tem indivíduo que suicida nessa reencarnação, vem outra, ressuicida de novo, e vem outra, suicida de novo. O tempo, ele é patrimônio individual. Você vai gastar o tempo que você quiser para fazer a sua evolução. Não pode. O que o outro pode fazer é ajudá-lo a suportar, a superar. Quer dizer, é aquele que dá o apoio, lhe dá as condições para que ele supere, mas nunca carrega no colo. Né? Cada um tem que andar com seus pezinhos. Mas nada impede que tenha as pessoas do lado dando um suportezinho. Lógico, misericórdia. Afinal, a vida nossa não é uma vida de punição. Ela é uma vida de aprendizado. Se fosse só de punição, estava perdido. Né? Não poderiam consegui-lo nem com suas crenças, nem com as suas... Aqui já falei, né? O homem já não necessita de desenvolver a inteligência. O homem já não necessita de desenvolver a inteligência, mas de elevar o sentimento. Para isto, faz preciso destruir tudo que o superexcite neles, o egoísmo e o orgulho. O homem já não necessita desenvolver a inteligência, já chegou num patamar bem elevado, mas de elevar o sentimento. Para isto, faz-se preciso destruir tudo que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. E como que se faz isso? Como que se destrói de dentro da gente o egoísmo e o orgulho que a gente possui? Egoísmo. O que é egoísmo? É quando eu quero tudo para mim e nada para os outros. Como é que eu destruo o meu egoísmo? Tira tudo de mim. Tira tudo. Não tenho nada. Se eu não tenho nada... Menos é mais é menos. Se eu não tenho nada... Como é que eu vou ser egoísta se eu não tenho nada? Do que eu vou privar dos outros? Não tem nada para me privar. Então você aprende a viver sem nada. Você vai alijando o quê? O seu egoísmo. Ah, mas muitos se perdem nesse caminho. Porque eu não tenho, mas o outro tem. Então eu quero o que é do outro. Aí já é um outro desvio. Aí já é desonestidade. Né? Eu quero o que é do outro. Cobiça. Agora, se eu quero o que o outro conseguiu, mas eu quero conseguir com minhas próprias possibilidades, está certo ou está errado? Estou lutando por aquilo que eu quero. Então, essa é uma forma de desenvolvimento. Eu vou ter que trabalhar, vou ter que exercitar meu intelecto, vou ter que exercitar a minha interação social e outros atributos? Vou. É uma forma de desenvolvimento? É. O egoísmo é um. Qualquer outro? Orgulho. O que é orgulho? Eu sou melhor.
Eu sou mais forte, mais belo, mais inteligente. Legal. Mais forte, vem no corpo mirradinho. Mais belo, vem no corpo bem feinho. Mais inteligente, vem no corpo bem burrinho. Vai aprender? Não tem muita gente assim? Por aí afora? Será que todo mundo é burrinho? Não. Pode estar limitado o seu desenvolvimento intelectual para que ele possa ganhar em outros atributos? Pode. Então, como que se destrói isso? A gente convivendo em muitas e muitas situações. A gente vai reencarnar em locais de pobreza, em locais de riqueza. Em ambos vamos estar aprendendo. Vamos reencarnar em corpos bonitos, em corpos feios. Vamos estar aprendendo nas duas formas. Vamos reencarnar com grandes fortunas ou então com grandes privações. Vamos aprender a lidar nas duas situações. Qual que é a vantagem disso? Desenvolver as suas potências. Por isso a reencarnação é necessária em todas as áreas, em todos os locais, em todo local que possibilite que nós exercitemos o nosso conhecimento, exercitemos as nossas possibilidades. Eu posso nascer num corpo masculino ou num corpo feminino. Isso vai me dar aprendizagem nas duas áreas? Vai. Numa, eu vou aprender o quê? A ser mais sensível, a ser mais fraterno, mais maternal, ter um sentimento mais à flor da pele. Em outro, de ser mais ativo, mais atuante, mais trabalhador. Então, cada área, cada setor, cada possibilidade é uma grande escola de aprendizagem do espírito. Assim, é importante considerar que os processos educativos desenvolvidos dentro ou fora do lar não devem se resumir a uma educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Boa noite. Então, qual que é mais importante? Homens de bem ou homens instruídos? Eu falo que os dois são importantes. Não adianta você só ser homem de bem se você não tem intelectualidade suficiente para você desenvolver um bom trabalho. Se você aliar a intelectualidade a uma moralidade muito mais bem trabalhada, esse é o nosso destino. Desenvolver as nossas potências intelecto-morais. Para isso que nós estamos aqui. Resumindo, bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. O ruim é quando usa a educação para o mal, né? As possibilidades intelectuais sendo mal utilizadas. Existe isso? Ou se existe, né? Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, como se faz com as plantas novas. Bem entendida a educação constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los como se faz com as plantas novas. Se a gente conseguir aliar a nossa boa educação a uma conduta moral retilínea, nada mais nos detém. O duro, difícil mesmo, é a gente superar as nossas limitações particulares. Esse é o maior entrave. O resto, eu acho que dá para se tirar de letra com mais facilidade. Mas as nossas limitações, por isso que eu falei no comecinho, a gente precisa de um espelho para a gente ver os nossos defeitos. E a gente vê os nossos defeitos nos outros. Por isso por isso é tão importante uma sociedade, viver em sociedade, porque ali nós estamos vendo num e no outro os defeitos que jazem, né, dentro de nós.
Mas essa arte exige muito tato, muita experiência. E profunda observação. É grave erro acreditar que basta o conhecimento da ciência para exercê-la com proveito. Quem quer que acompanhe o filho do rico, assim como do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que atuam sobre eles, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, e como falham quase sempre os meios empregados para moralizá-los, não poderá admirar-se de encontrar tantas imperfeições no mundo. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, também há, em maior número do que se pensa, as que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Eu acho que a maioria esmagadora, pelo menos aí de 70%, eu acho que procura o quê? Uma evolução, uma melhoria em paz, equilibrada. Que produza bons frutos, que não passe por cima de ninguém. E existe, logicamente, um percentual que é aquele que quer ainda as facilidades, passar por cima de todo mundo e, logicamente, querer mais para si. Que isso aí é um caractere do quê? Das pessoas que são orgulhosas. Aquele que é orgulhoso realmente se vê em primeiro lugar e o outro passa a ser apenas um figurante na sua vida. Ou seja, não tem muita importância. Quando você não dá importância ao próximo, você pode ter certeza que um grande erro existe em si. Se você olha alguém na rua e você o despreza, ou ele apenas passa por você como se fosse uma gravura, pode ter certeza que o erro está em você. Quando você olha o semelhante e você não o entende como um ser humano, pode ter certeza que o erro está em você. À medida que nós evoluímos, a dor do próximo, de uma forma indireta, passa a ser a dor nossa. Nós nos solidarizamos. Não dá, logicamente, para nós consertarmos o mundo. Somos limitadíssimos. Mas a gente não pode passar pelo mundo sem aprender, compartilhar, viver nessa sociedade. Sofrer, às vezes, com ela, aprender com ela e colaborar para que ela melhore. Nossos passos são pequeninos? Um formigueiro só existe porque existem formigas. E elas são pequenininhas. Mas olha o estrago que elas fazem. Pega uma sozinha e põe aí, para ver o que acontece. Nada. Mas põe milhares. Tem um grande trabalho. Né? A gente é a mesma coisa. A gente é apenas uma formiguinha. Mas juntos, a gente muda esse mundo. Imagine se todos trabalharem dignamente, corretamente, ética e moralmente. Vai para frente ou não vai? Vai. Só que a gente ainda está terceirizando um pouquinho. Ou a gente não quer trabalhar nesse formigueiro. A gente quer só viver à parte. Não tem como, nós estamos juntos. Mais hora menos hora, a gente vai ter que pegar a nossa enxada e trabalhar. Onde que eu estou? Acho que apenas reclamo boa cultura. Perdi. Próximo item, né? Deixa eu só terminar ali. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência
e ver-se-á que se há naturezas refratárias, também há em maior número do que se pensa, as que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Basta a gente escolher a quem nós vamos nos aliar, né? Aos orgulhosos, aos belicosos, aos mal-educados, aos agressivos, aos corruptos, aos desonestos ou aos honestos, aos trabalhadores, aos fraternos, aos religiosos, aos educadores de verdade. Basta a gente escolher. Outro tópico desse item 3, combate ao egoísmo. O que foi o primeiro que a gente foi mesmo? Educação. Segundo, combate ao egoísmo. De quem? Nosso. Pois é. É outro desafio a ser enfrentado no período de transição. Lembrando que nós estamos falando do período de transição. Pois a humanidade terá necessidade de ser mais solidária. Necessidade. Quer dizer, quando que a gente tem necessidade? Quando a gente passa por privação. Segundo os espíritos da codificação espírita, a imperfeição mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la. Suas leis, sua organização social, sua educação. Tudo depende de posses. Então, saber conviver dignamente, estavelmente e não ser egoísta é uma arte. Porque se você pegar tudo que você tem, igual literalmente fala o Evangelho, né? Pegue tudo que você tem, doe aos pobres e siga o Cristo, né? Vai literalmente, você vai ser um peso para a sociedade, que alguém vai ter que te alimentar. Se você não tem nada, alguém vai ter que te alimentar. Alguém vai ter que te vestir. E você passa a ser um peso. Então, literalmente, não dá para seguir isso. Paulo vem bem a ensinar sobre esse tópico quando fala que o homem tem que prover o seu próprio sustento. Inclusive os religiosos. Então, o que Paulo fazia quando ia pregar? Levava junto de si o seu tear, e aonde ele chegava, montava o seu tear, a sua tenda, tecia os tapetes, vendia-os e adquiria seu sustento. Não ficava, e Paulo sempre falava assim, não quero ser pesado a ninguém. Faz parte da cultura dele. Ele foi educado dessa forma. E esse legado ele nos deixou. Ou seja, então, nós temos condições de manter o nosso sustento. Mas, quando você extrapola e você começa a amontoar mais do que necessita, isso é um caractere do egoísmo. Quero para mim. Quanto mais para mim. Mais e mais para mim. E os outros? Indiferente. Olha, sem demagogia, sem medo de ferir ninguém, mas muitos políticos nossos roubam, desviam. Outros recebem salários astronômicos e nunca estão satisfeitos. Tem aquela vida de aparência, né? Casas suntuosas, carros e etc. E para quê? Aonde que vê o outro? Não enxerga o outro. Isso é sinal do que? De egoísmo. E quanto mais tem, mais quer. Para quê? Para aparentar ter mais poder, mais posse. Aí é porque juntou o egoísmo com o orgulho. Vaidade. Quero ser melhor que o outro. Olha só que bons companheiros, né? Egoísmo, orgulho e vaidade. Que beleza, que trio. Pois é. Enquanto
tantos e tantos passam dificuldades que não deveriam passar, bastando que cada um fizesse a sua parte, a sociedade seria muito mais equilibrada. Hoje em dia, em todos os lugares, a nível municipal, estadual e federal, tem muitas e muitas milhares de pessoas que usam de dinheiro público para se manter. Enquanto fala assim, nossa, os hospitais estão transbordando de gente. O asilo passa por dificuldades financeiras terríveis. As escolas estão todas, né, sucateadas. E muitas vezes as pessoas que falam isso são aquelas que recebem uma grande bolada do governo, seja estadual, federal, municipal, e nem se dão conta que são um peso no Estado. Mas, para elas é justo. Se socialmente é justo, moralmente não é. Você poderia fazer muito melhor uso dessas posses para contribuir para uma sociedade melhor. Aí as pessoas usam o desculpismo, mas eu sou só um. Como é que faz? Eu sou só um, eu não posso fazer nada. Junta-se milhares de formigas e faz-se um formigueiro. Enquanto nós nos conscientizarmos que vivemos em sociedade e que um depende do outro para a sua própria felicidade, a gente vai viver nesse mundo ainda atribulado. Vivendo hora ali, hora aqui, hora numa experiência, hora em outra, para aprender com as dificuldades, as injustiças que às vezes nós mesmos que geramos. Às vezes não, com certeza, nós mesmos geramos. Tem que ser então os salários altíssimos dos jogadores de futebol. Cada caso é um caso. Mas eles ajudam em organizações. Mas se você for analisar esse caso aí, é dinheiro desonesto? É dinheiro do governo? É dinheiro do povo? Não é. Então, e outra coisa, com exceção do dinheiro que é vindo de tráfico, né, ou de desvios que são lavados no futebol, né, geralmente os jogadores não sabem disso, né, ou se sabem, né, aí desviam o dinheiro que é do povo, da própria sociedade. E outra coisa, os jogadores de futebol são poucos que recebem valores astronômicos. Se você pegar a grande maioria aí, o salário bem pequeno, bem pequeno. Então, a mídia só fala dos grandes, mas quantos milhares existem? Vai pegar uma folha de pagamento do Pouso Alegre Futebol Clube para você ver o salário deles. Ou de um Confiança lá do Sergipe, ou de um outro time por aí. Você vai ver que não é astronômico, embora tenha um salário mais ou menos. Mas esses que ganham horrores são pouquíssimos. Estou falando de quem desvia, né? É dinheiro que passa a ser ilícito. Isso tem uma consequência, porque olha, o dinheiro é uma coisa virtual. É totalmente virtual. Na realidade, é um amontoado de papel ou de metal que a gente atribui um valor. Então, convenhamos que é virtual. Se é virtual, ele vai passar de mão em mão. Um dia está na mão de um, outro dia está na mão de outro, outro dia está na mão de outro. Uns vão amontoar, outros vão desfazer, e assim vai. Então, se a fortuna está aqui, se a fortuna está acolá, o problema é quando está na tua mão. E aí, o que você vai fazer dela? O que você vai fazer? Você vai aceitar um dinheiro lícito? A responsabilidade é sua. Você vai aceitar um dinheiro desviado que era para um fim e vai vir para você
um percentual de 10%, para você é uma monstruosidade, e outros tantos por cento vai para o outro ali, que você sabe que está roubando ou desviando, não vou usar roubar, não, que é muito forte, né? Desviando o dinheiro, que seria para um fim social, que vai para o particular. É justo? Pensa do ponto de vista ético-moral, é justo? Não. Então, é um grave endividamento da pessoa. É um grande endividamento. Ó, esse é pior ainda. Eu considero esses que utilizam o dinheiro através da religiosidade piores que os políticos que desviam. Porque estão usando a ingenuidade das pessoas, a boa fé das pessoas e extorquindo. Eu não vou entrar nesse mérito, não, que é uma coisa bem polêmica isso aí. Tá? É muito polêmica. Mas eu vou falar o que está no Evangelho, que eu acabei de citar agora. O que Paulo ensina? Se você quer seguir o Cristo, não seja pesado a ninguém. Aonde você for, você provém o seu sustento. Vem na Idade Média ali, com Francisco de Assis. O que ele falava para os franciscanos? A pessoa que vai nos acolher, vocês vão lá, vocês vão limpar o terreno, vocês vão limpar a casa, vocês vão trabalhar para serem dignos da refeição que lhes será dada. Quer dizer, você está trabalhando pelo próximo. Não é assim, você é um ser acima, não. Ele se punha na sua condição de servidor. Aquela condição que o Cristo falava, se você quer ser o maior, seja o servo de todos. Paulo muito bem vivenciou isso, Francisco de Assis muito bem vivenciou isso. E hoje em dia, infelizmente, aqueles que são os propagadores da palavra das Escrituras, né, das palavras de Deus, infelizmente desvirtuaram. Alguns, tá? Não vou pôr uma religião na reta, não. Estou falando de homens, não de religião. Alguns utilizam muito mal os escritos numa interpretação duvidosa para terem seus proventos. E está muito claro, muito nítido lá, principalmente em Paulo, que cada um deve prover o seu sustento. Não ser pesado a ninguém. Isso é uma coisa óbvia. Mas, como diz, se eu sou livre para agir dessa forma, pensar dessa forma e me pronunciar desse jeito, o outro também é livre para pensar da forma que ele quiser, agir da forma que ele quiser e ser responsável pelos seus atos. Assim como eu sou responsável pelos meus atos e pelos meus pensamentos, o outro também é responsável pelos seus atos e seus pensamentos. Cada um com sua consciência. Um dia, aquele que estiver errado vai ter que retificar. É simples assim. Então, nesse mundo eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, de acordo com onde eu busco as minhas vontades e esperanças, ali eu terei meu pagamento. Entenderam? Gente, nós passamos já do nosso horário, tá? Então vamos só encerrar a nossa transmissão, agradecendo a todos que estiveram online, né, pela paciência para conosco, desculpando os nossos equívocos, e que breve nós possamos novamente estar aqui reunidos em nome de Deus.